E aquela separação originalmente feita por Aristóteles era apenas didática e não era para ser da forma como é hoje atualmente. Bom, então ética antropocêntrica é a sua desconstrução. Por que nós precisamos desconstruir o antropocentrismo, quer dizer, o homem, né, antropos, homem, como centro da ética, o homem como centro da relação, o homem como centro do ambiente. Por quê? Por causa da falência que a gente vive hoje. Por exemplo, a água que nós tomamos lá no Mato Grosso tem uma determinada local chamado Campo Verde, que fica em um lugar alto. Os agrotóxicos, eu vou passar depois, na tarde, para vocês um vídeo sobre agrotóxico muito importante, muito interessante, que passou até na mostra de cinema do Sesc, lá em Cuiabá. Os agrotóxicos estão entrando no lençol freático, estão parando lá em Dom Aquino, é onde vende água mineral puríssima, que está contaminando. Os agrotóxicos estão contaminando paulatinamente os grandes reservatórios de água que nós temos, que eu chamo chamados aquíferos, né? Aquífero do Guarani, que é muito rico, muito rico, muito rico. E nos aquíferos nós temos o chamado sumidouros. O que é sumidouro? É um buraco no chão que a natureza faz, onde a água entra, a água da chuva, a água do ambiente. Até tem um filme chamado Home, que fala o seguinte: a água que você toma hoje, alguém já tomou há muitos anos atrás. Quer dizer, a água não some. A água ela volta, evapora, volta. Ou seja, esses aquíferos estão sendo contaminados paulatinamente pelo uso indiscriminado do agrotóxico. Então isso é uma falência que nós temos e que é uma falência praticamente imperceptível. Por quê? Em Dom Aquino, as crianças estão com um problema nefrológico no rim. Muito alto o índice. Mas por que o rim dessas crianças não está filtrando essa água direito? Aí o colega lá de Campo Verde abriu um inquérito civil e começou a investigar. Aí o doutor Minati, que é um professor da Universidade Federal, que fala sobre a saúde da família, constatou. E não só isso, o leite materno, isso vai passar no vídeo, o leite materno das cidades do norte do Mato Grosso estão contaminados com agrotóxicos. As crianças estão mamando veneno. O índice de câncer é muito alto, muito alto. Isso não é à toa. Só que quem paga esse preço, infelizmente, é a população mais vulnerável. São os pobres. Bom, então o processo contra animais. Medo ou respeito. Agora vem a parte engraçada da palestra. Acreditem ou não, mas antigamente, os animais, isso antigamente, em 1500 e pouco, século XVI, XVII, os animais eram processados como se fossem seres humanos. Em 1587, uma comunidade do vinhedo local do episcopado de Saint-Jean de Mariette pede um processo contra uma colônia de besouros que havia devastado um parreiral. A comunidade acreditava que a autoridade episcopal, quer dizer, a autoridade episcopal era o padre que era juiz, né? Porque naquela época todo mundo era analfabeto, os nobres só queriam saber de guerrear, as mulheres só ficavam em casa cuidando das crianças, e quem estudava era só padre, né? Só os religiosos, que detinham as bibliotecas, etc. O nome da Rosa, né, de Humberto Eco fala isso. Então a comunidade acreditava que a autoridade episcopal deveria proceder com alguma medida para aplacar a ira de Deus contra esses besouros que estavam devastando o vinhedo. 40 anos antes, houve um processo com as mesmas características e a autoridade eclesiástica, o juiz episcopal, nomeou um defensor para os besouros. O argumento dessa necessidade pautou-se no fato de que os besouros eram seres importantes para a natureza e também eram filhos de Deus. Direito advogado. Os humanos, a parte autora, quer dizer, eu tenho um vinhedo, é atacado por besouro, aí eu chego lá no padre juiz, a autoridade episcopal fala, olha, os besouros estão fazendo isso comigo. Tá bom. Aí o que ele faz? Ele monta um processo, isso documentado. E em 1587, os humanos perderam a causa, ou seja, o juiz episcopal não excomungou os insetos e ainda tiveram que pagar uma penitência como uma espécie de multa por litigância de má-fé.
Porque eles chegaram na conclusão que o besouro não estava agindo de má fé. Os besouros estavam ali porque eles precisavam estar ali. Em 1587 se repetiu a sentença, isso na França, né? Mas os humanos fizeram um acordo com os insetos, deram um outro local para eles ficarem. O interessante é que foi um advogado lá, nomeado pelo padre, para ver se o local era bom para os besouros ficarem. Né? Fazer um teste de espécie de EIA-RIMA, né? Impacto ambiental, sei lá. Então, a decisão parecida com isso aí, vou ler uma parte da sentença do livro De Exorcismis, quer dizer, do exorcismo, do teólogo suíço Felix Emelin. Na cercania da cidade de Cor, ocorreu uma súbita irrupção de larvas de cabeça preta, corpo branco, da grossura do dedo mínimo, caminhando sobre 6 pés e muito conhecidas dos lavradores. Chamavam-se de patois alemão de Laufberg. Elas entram na terra no começo do inverno, atacam as raízes, mergulhando nelas um dente assassino, as larvas. De tal maneira que no final do verão, as plantas, longe de desabrochar, ressecam. Em vista do que os habitantes citaram, esses insetos destruidores, cruéis, diante do tribunal provincial, por intermédio de 3 editos consecutivos, e o oficial de justiça no local onde elas estavam intimava. Exato. Eles lhes constituíam um advogado e um promotor, coitado, tinha que ter promotor, né? E um promotor, observando as formalidades da justiça. E depois procederam contra eles com todas as formalidades requeridas. Finalmente o juiz, considerando que as referidas larvas eram criaturas de Deus, que tinham direito a viver e que seria injusto privá-las de subsistência, relegou-as a uma região florestal e selvagem a fim de que, doravante, não tivessem pretexto para devastar as terras cultivadas. É uma espécie de MST das larvas. E assim foi feito. Em todos esses casos, havia 3 interpretações das ações dos animais. Eles estavam apenas seguindo a lei natural de Deus, ou seriam um flagelo enviado aos homens como se fosse uma praga, um castigo, ou seria um instrumento do demônio afrontando a autoridade eclesiástica. E aí no final, se constatasse, porque o procedimento é assim, a pessoa ia lá e reclamava, aí depois ele constituía um oficial de justiça, o oficial de justiça ia lá, mostrava o processo, o oficial de justiça ia lá, falava 3 vezes a citação, em nome da fulano de tal, província, determino que vocês saiam daí porque estão atrapalhando o vinhedo de fulano de tal, da Márcia, tal. Aí, não saía. Segunda vez, não saía. Terceira vez, não saía. Ia para o tribunal, marcava o julgamento. Constituía advogado. Se as larvas não entrassem no tribunal, a porta ficava aberta. Se as larvas não entrassem, o advogado fazia a defesa. E se elas fossem julgadas que elas não podiam estar naquele lugar, aí vinha a sentença que fazia parte dispositiva, a dosimetria da pena, vou pular. Falava assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, de toda a corte celeste, a Santa Igreja Divina, eu os amaldiçoo, onde quer que estejam, e serão malditos, vocês e seus descendentes, até que tenham desaparecido de todos os lugares. Essa era a parte dispositiva da sentença que o juiz episcopal dava contra os coitados. Agora, isso ocorreu realmente na história da humanidade. Por que isso é tão estranho para nós hoje? Porque isso é quase, se não tivesse um documento histórico, isso é quase um deboche. Cara, que é isso? Processar besouro, processar larva, processar cão, processar cachorro, porco, onde já se viu? Tá louco? Por que isso é tão estranho para nós? Nós, mundo ocidental, né? Por quê? Começamos a perguntar por que isso é tão diferente da nossa cultura. Onde que está a relação? Será que antigamente o pessoal era tão imbecil, tão idiota, que não conseguia ver que aquilo ali era errado pela cultura de hoje? Onde que está o elo disso tudo? O humanismo moderno separou o homem da natureza, imputando ao primeiro a
denominação de pessoa moral e jurídica. Mas isso pode ser apenas um intervalo que pode acabar. Porque justamente nós vivemos uma crise ambiental e que se você não aprender a se relacionar com a natureza, não aprender a se relacionar com os vulneráveis, e aí você inclui até o problema da violência de gênero, da vulnerabilidade, se você não aprender a se relacionar, não aprender a ver que você é dependente dos vulneráveis, e que é vulnerável só por causa da questão física e não questão intelectual, porque ninguém é pior que ninguém, se você não aprender a se relacionar com isso, você vai ficar continuando mamando agrotóxico até ficar com câncer, morrer e ainda praguejar o médico, achar que seu plano de saúde é culpado. Você tem que parar para enxergar essa relação. Se antigamente era comum um processo contra animais, é porque eles acreditavam que existe uma relação entre o homem e os animais. Não da forma como foi colocado, evidente, né? Mas existe sim uma dependência do homem em relação aos animais e os animais em relação aos homens. Não só de usar os animais, mas de dependência direta. E que se você não precisar agora, seu filho pode precisar, seu neto, seu bisneto, e assim sucessivamente. Um exemplo claro, lá no Mato Grosso. Tem um peixe da Amazônia chamado tucunaré. Acho que é tucunaré. É um peixe carnívoro muito perigoso. Pirarara, eu não lembro. Mas é um peixe bem grande. Aí um fazendeiro, né, digamos assim, muito inteligente, entre aspas, que resolveu criar esse peixe na fazenda dele, criou um tanque lá. Só que veio uma chuva, né, o Pantanal é uma planície alagada, é muito baixo. Veio uma chuva e rompeu o dique lá e o peixe foi parar no rio Pantanal. Começou a comer todos os peixes. Afetou toda a bacia do Pantanal. Aí ficou sem pintado. O pintado é o melhor peixe mais gostoso de água doce que nós temos. E ele é muito besta, muito bobo, é muito fácil de pegar. E é muito gostoso, que é um peixe de couro. Peixe de couro não tem espinha. O filé do pintado é uma coisa muito cara lá em Cuiabá. Mais ou menos aqui com vocês seria o camarão e tal. Então, esse peixe começou a predar os peixes do Pantanal. E aí? Como é que nós vamos fazer para reequilibrar essa cadeia? Vamos acabar então com os peixes da Amazônia? Não, aí a própria natureza, que depois de muitos anos, reequilibrou e acharam um predador natural para esse peixe da Amazônia. Então, assim, aparentemente, não haveria nenhuma relação e nenhum problema de você colocar um peixe desse de um lugar no outro. Só que tem, sim. E essa relação, daqui a 10 anos, vai faltar comida para o seu próprio neto ou para o seu próprio filho. Então, esse relacionamento do homem com a natureza começou a ser aprendido pela dor. Começou a ser aprendido pelo caos que o próprio homem causou, provocou. Uhum. Muito boa a sua colocação, que no final eu vou até mostrar um pouquinho, um vídeo bem curto sobre Belo Monte e a manifestação dos índios em relação a Belo Monte. Belo Monte, para quem não sabe, é aquela usina lá do Xingu, pega parte do nosso estado do Mato Grosso e parte do Pará, e está tendo o maior problema porque eles querem criar a usina basicamente para criar e alimentar uma indústria de alumínio, né? Que não vai gerar nada de desenvolvimento para a região, que é Altamira. Vai gerar para quem é dono da fábrica, evidente, mas para quem está ali não vai gerar. Bom, e aí vamos tratar exatamente isso, né? Então, os processos contra os animais. Medo ou respeito? Dos séculos 13 ao século 18, basicamente, né? As características como penitência, porque o homem tinha medo, né, de Deus, medo da soretologia, medo da finitude, medo de acabar, e medo como ingrediente das pestes que assolavam a Europa. Depois desse ingrediente medo, chamada heurística do medo, Hans Jones, ele fez essa teoria depois,
Hans Jones foi um filósofo que alemão, lógico, ele combateu, mas ele era judeu, combateu o nazismo, e devido às atrocidades que ele viu com o nazismo, ele combateu junto na Inglaterra, ele começou a escrever e escreveu um livro chamado Princípio Responsabilidade. E ele trabalha sobre o problema do medo, que depois a Ana também aborda em seu livro chamado As Origens do Totalitarismo. As tentativas de desconstrução do modelo antropocêntrico. Além desses processos contra os animais, houve também um outro processo, que foi o caso do Walt Disney, né, do Mickey Mouse, etc., contra a Sierra Club, o dilema de Christopher Stone. Stone é um professor ambientalista muito famoso, americano, que fala o seguinte: o Walt Disney conseguiu uma licença com o Departamento de Águas e Florestas em 1970 para a construção de um parque temático chamado Mineral King, na Sierra Nevada. Aí a ONG Sierra Club montou um processo em nome das árvores, em nome da floresta, contra esse empreendimento, dizendo que ele era altamente impactante. Lógico que foi deferido por ilegitimidade ativa e tal. Mas o importante é o seguinte, que o Stone, pela primeira vez, defendeu, em um estudo do processo, o direito das florestas, rios, lagos, recursos naturais, possuírem personalidade jurídica para se autodefenderem através de uma associação. Agora sim, tem a legitimidade extraordinária, o Ministério Público, as associações que dentro do estatuto elas falam que defender o meio ambiente, elas podem também entrar em nome do meio ambiente para defendê-lo. Hoje está pacífico isso, mas naquela época, década de 70, na alta indústria do petróleo, não tinha como se pensar nisso. O que mais tarde tornou-se possível pela legitimidade dos órgãos responsáveis na defesa dos interesses difusos, né? Segundo Stone, é chegado o momento... Agora, essa parte eu quero ler para vocês. Isso é na década de 70. Segundo Stone, é chegado o momento dos direitos da natureza, depois das crianças, das mulheres, dos negros, dos índios, até dos prisioneiros. Luc Ferry, ele cita Charles Alexis Kleber de Tocqueville. Tocqueville foi um historiador, filósofo, digamos assim, que passou um tempo estudando o sistema penal e o sistema americano de leis. E editou 2 livros, tem em português, chamados Da Democracia na América. E Tocqueville fala que 2 elementos importantes para se manter a democracia têm que ser sustentados. O primeiro elemento, judiciário. A democracia só se sustenta pelo judiciário. Isso Tocqueville escrevendo em 1835. O judiciário. E em segundo lugar, a imprensa. Que lá, Tocqueville que criou o termo quarto poder. Né? A imprensa é o quarto poder. Então, sem o judiciário e sem a imprensa, a democracia não funciona. Stone, porque nos Estados Unidos o mais importante é a liberdade. Por isso que foi tão enfático. No Brasil, o mais importante, segundo os estudos, é a igualdade. Nossa cabeça só funciona com uma palavra: igualdade, 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 igualdade. A gente busca essa igualdade o tempo todo. Os americanos não, eles priorizam, porque a igualdade para eles já está superada essa questão. Eles priorizam muito mais a liberdade. Por isso que é importante a imprensa e, ao mesmo tempo, o judiciário, que são duas pilastras, segundo ele, que mantêm a democracia na América. Stone diz que a corrente humanista da filosofia, por ter priorizado o homem, retirou da natureza a possibilidade de possuir personalidade jurídica. Bom, nós precisamos, então, segundo o professor Stone, para recuperar esses aspectos da natureza, voltar à militância. Mas tomar cuidado para evitar a reação da democracia vigilante, que ele chamava,